Olá pessoal, estamos aqui novamente, canal Viver em Cristo, trazendo a mensagem, a palavra de Deus, né, que fortifica, a palavra que nos fortalece, nos transforma. E hoje estamos aqui com um convidado especial, nosso irmão Paulo, né, trazendo uma mensagem aí. Estamos aqui com a palavra de Gênesis 22, Deus prova Abraão, uma palavra que nos fortalece bastante, né? A gente vê a provisão de Deus sobre a vida de Abraão, né? E tudo que Abraão passou, né? Deus provou testando ele, né? O amor, como que ele estava na caminhada, né? E foi também aprovado. A gente sabe que foi aprovado, né? Deus pede seu filho, seu único filho em sacrifício. Abraão não nega, né? Se direciona até o lugar onde Deus determinou, mas lá Deus proveu, trouxe ali um cordeiro em lugar do filho, né? A gente sabe que Deus é amoroso, Deus jamais vai tirar aquilo que a gente mais gosta, mas ele colocou Abraão à prova. Passando para o meu irmão Paulo aqui. É uma benção, né, a gente poder estar aqui reunidos nesse canal. Antes de mais nada, não esqueçam, curtam, compartilhem e comentem. Esse canal ele tem sido benção na vida de tantas pessoas, onde tem alcançado a muitos, né? E a gente sabe que tem centenas de pessoas que assistem esse canal, né? Que estão sempre ligados nele e que a palavra de edificação ela está chegando nos corações. E além disso, ele é meu irmão em Cristo e também meu irmão de sangue, né? E isso, quando ele falou para a gente estar aqui, prontamente, né, eis-me aqui. E a palavra também vai nos falar bastante aqui de Abraão dizendo, eis-me aqui. Então ali o título dessa passagem, né, em Gênesis 22, diz assim, Deus prova a Abraão. Em primeiro lugar, o título já começa nos ministrando, Deus prova a Abraão. Então nós temos que entender, né, nós como servos, como escolhidos do Senhor, nós temos que entender o que é uma prova, né? E o que é uma tentação. Nós sabemos que Deus prova, Deus está nos provando, né? Para que nós venhamos a ser aprovados. E aqui Deus então chama Abraão e prova ele, prova o quê? Prova o seu coração, né? Prova ali o seu caráter, as suas atitudes, coloca ali ele à prova para ver se tudo que ele já conhecia do Senhor, se ele ia verdadeiramente praticar ou se ele ia negar o Senhor. E aqui no versículo 1 ele começa dizendo, né, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou, Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então aqui o Senhor já está falando, né, a questão da provisão, porque o Senhor diz, vai à terra de Moriá, a um monte que eu te mostrarei, é por fé. Então nós precisamos andar por fé. Viu que ele estava obedecendo toda a palavra, ele estava indo em direção ao lugar determinado que o Senhor chamou ele, determinou que ele fosse, mas ele ainda não sabia o lugar exato. E quando ele falou que eu estava lendo essa passagem, eu estava lembrando também de Pedro, porque Pedro, Jesus chega ali para ele e diz, lançai as redes, e ele dá uma direção à direita do barco. Claro que Pedro diz, né, que tendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Então, para a gente ser bem sucedido na nossa caminhada, nós temos que obedecer à direção do Senhor. Deus está nos dando uma direção, né? Lançai as redes, aonde? À direita do barco. Diz que eles fazendo assim, apanharam grande quantidade de peixe. Então aqui Abraão sai do lugar onde ele estava, ele obedece a palavra, o chamado, o mandamento do Senhor, e ali ele vai sendo guiado e direcionado pelo próprio Espírito de Deus. E assim, se cada um de nós for observar, todos os dias, Deus nos chama, Deus nos convida para que a gente entregue aquilo que a gente tem de melhor para Ele. Né? Nós precisamos ter um momento onde a gente vai para a nossa casa e onde a gente entra no nosso quarto e onde a gente entrega e abre o nosso coração para o Senhor. Se nós for ler essa palavra, o raciocínio nosso, será que Deus queria o filho de Abraão, queria matar Isaque? É claro que não, né?
A gente sabe, e todos nós sabemos, eu creio que você que está aí do outro lado, né, nos assistindo, nos ouvindo, você também sabe que aqui Abraão, Deus, através da vida de Abraão, estava tipificando ali que ele iria entregar o seu filho Jesus Cristo, né? Para quê? Para morrer por nós na cruz. Então, através da vida de Abraão ali, Deus já tinha iniciado um plano de salvação. Talvez Abraão até nem soubesse, né? Que depois de 2000 anos viria o Messias, o escolhido, o Cristo, que Deus faria tudo aquilo que Abraão estava subindo ao monte para fazer, Deus faria através da entrega do seu Filho Cristo Jesus, para que todos nós aqui estivéssemos, né, e estivéssemos com vida. Eu quero abrir também aqui em Isaías 9. Ontem eu também estava pensando, né, quando recebi o título, o que Deus trouxe como direção, e ali me veio essa passagem. Isaías 9, capítulo 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O título fala o nascimento e o reino do príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus Cristo. O povo que andava em trevas viu grande luz. Ou seja, a esperança da salvação renasceu. E essa esperança de salvação, ela tem que renascer todos os dias no nosso coração. A partir do momento que a gente acorda pela manhã, que a gente abre a nossa palavra, que a gente vai fazer a nossa oração, Deus está nos dando mais uma oportunidade, está renovando a nossa esperança da salvação. Por quê? Porque a nossa caminhada hoje aqui é que Deus quer nos trazer a vida eterna. Deus nos escolheu, né, e nos tirou lá do império das trevas onde nós vivíamos e nos trouxe para o reino da sua poderosa luz, com o intuito de nos salvar, que nós venhamos a alcançar a vida eterna. Então isso nós estamos hoje aqui exercitando, nós estamos desenvolvendo, né, a nossa salvação, porque a salvação já foi nos dado lá na cruz por Jesus Cristo, né? Mas tem uma parte que é a nossa parte, que nós temos que desenvolver, buscando, negando, renunciando. E isso aqui, então, é uma palavra que nos chama muita atenção, e ela é muito extensa, né, e muito profunda. Na verdade, a Bíblia é mais profunda do que extensa, e ela nos abre um leque, assim, gigantesco. Eu vou deixar para o meu irmão também compartilhar um pouco, para a gente poder estar interagindo. E a gente vê que a obra de Deus se completa nas nossas vidas quando a gente também obedece, né, ao chamado, ao mandato de Deus, né? A gente vê que Abraão obedeceu aquilo que Deus falou, mas também Abraão sabia que ele ia num lugar, né, e que iria voltar, né, porque ele disse para os que ficaram, né, nós vamos lá, eu e o rapaz, mas já voltamos, né, nós vamos subir ao monte, vamos lá e voltaremos. Então voltamos, porque se ele tivesse a certeza de que teria que sacrificar o próprio filho, ele não ia falar que voltamos, ele ia falar: eu vou lá, vou cultuar Deus, né, vou cumprir o mandamento, aquilo que Deus me determinou, e já volto. Mas quando ele diz voltamos, era a certeza, a convicção e uma fé de que ele voltaria, ele e o filho, né? E isso é maravilhoso, porque a gente sabe que a obra de Deus nas nossas vidas é assim, e nós temos que obedecer aquilo que Deus nos fala. É claro que hoje Deus jamais vai pedir para que nós sacrificamos um filho, mas o que Deus quer? Deus quer o nosso coração, Deus quer que a gente ande em comunhão com o Espírito, né, em verdade, né? Deus quer que a gente busque Ele conforme Ele determinou, fazendo as suas obras, né? E Deus é um Deus de provisão, né? Quantas vezes encontramos em casa, em ocasiões assim, que muitas vezes nós achamos que não vamos vencer, não vamos conseguir, mas Deus é um Deus de provisão, mas Deus que a gente cumpra aquilo que Ele determinou, né? A gente vê que a gente vai num culto, a gente vai receber. A gente vai receber. Abraão foi lá no monte entregar. Deus pediu para Abraão entregar o seu filho, o único filho, o filho o qual ele amava, né? E muitas vezes nós saímos da nossa casa, nós vamos para um culto, nós vamos, né, adorar a Deus. O nosso intuito, o nosso coração quer pedir, a gente vai para receber. E quando a palavra diz que nós temos que nos doar, nos doando a Deus,
fazendo a vontade dele, que a gente recebe aquilo que ele já tem determinado, né, nas nossas vidas. Porque Deus é um Deus de provisão. Então, não interessa a situação que estamos passando, a gente tem aqui em casa, aqui nessa família, um grande testemunho maravilhoso de uma cura, de um milagre que Deus fez, mas a gente perseverou até o fim. Teve um momento que a gente achava que não ia conseguir, mas no momento que nós entregamos para Deus, Deus cumpriu aquilo que já estava determinado. Mas a gente teve que seguir, né? Entregando, buscando, clamando ao Senhor, fazendo a determinação dele, né? E essa passagem de Abraão nos fortifica. É uma passagem muito linda que nos traz a revelação de que nós temos que obedecer tudo aquilo que Deus nos manda, aquilo que Deus nos toca a fazer, né, no nosso coração, e fazer com amor, com determinação, né? Amém. Esse versículo 5 que ele estava lendo ali, então, disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Nós vamos até lá, vocês esperam aqui. Nós vamos até lá, nós vamos subir lá, nós vamos adorar o Senhor e voltaremos. A fé e a certeza que ele tinha, porque ele conhecia o Senhor, ele tinha experiência com o Senhor, então ele tinha aquela certeza de que ele ia e ele ia voltar, independente do que acontecesse lá em cima, ele voltaria para junto ali dos seus servos, mas antes ele ia adorar ao Senhor. E também aqui o versículo 6 diz assim, que tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Unidade. Caminhavam ambos juntos, né? Então os dois ali estavam em unidade. E essa unidade é o que o Senhor quer nos trazer, a unidade do Espírito. Não interessa qual religião você é, né? Não interessa o seu credo, no que você crê, mas a questão é que nós precisamos andar em unidade. Nós precisamos estar orando uns pelos outros, nós precisamos estar buscando uns pelos outros, amando uns aos outros, jejuando uns pelos outros, porque isso, todos nós aqui fizemos parte de um corpo. E se vocês ainda não foram integrados no corpo de Cristo, né, tem a oração onde você, na verdade, às vezes a gente fala, né, que a gente aceita o Senhor como nosso único Senhor e Salvador, mas fica uma coisa, quem somos nós para aceitar o Senhor como Senhor e Salvador? Na verdade, quem nos aceita somos nós, né? Mas então é aquele convite que a gente faz: Senhor, vem fazer em mim morada permanente, morada eterna, porque eu declaro que te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Isso é unidade no Espírito. Isso é ser integrado no corpo de Cristo. Então esses dois aqui, eles andavam em unidade, eles andavam juntos. E no versículo 8, né, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Novamente, né, a própria palavra nos fala, né, que andarão dois juntos quando se casam, se faz uma cerimônia de um casamento. A gente sempre fala a questão do andarão dois juntos se não tiver acordo. Então nós precisamos andar em acordo com o Senhor, né? Nós precisamos andar em unidade, andar na mesma direção, na mesma linha do Senhor, e para isso nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos para poder ouvir e entender o que o Senhor quer que a gente faça, né? E ali também, versículo 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, e dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não atentas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então ali estava tudo pronto, estava tudo preparado. Eu creio que naquele momento Deus estava cumprindo. Eu sei que tu me teme agora, Abraão, eu sei que tu me ama, porque tu chegou ao extremo, né? Então, através de tudo isso, Abraão, quem lê isso que vai estar escrito, que vai ficar como memorial, vai entender o amor que eu tenho pela essa nação, por esse mundo, por as pessoas que estão no mundo, né? A ponto de entregar o Filho, Jesus Cristo,
para morrer lá naquela cruz por nós, né? Então isso é algo assim muito tremendo, muito profundo. E eu creio que o Senhor, ele tem misericórdia de nós, e todas as vezes que nós nos achegamos a ele, com certeza ele vai se achegar a nós. E ali no versículo 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão levantou os seus olhos, olhou, amém. Está aqui, ó, tá aqui o sacrifício, Deus proveu. Então na nossa vida, amados, Deus sempre vai prover. Sempre vai prover aquilo que é necessário. Muitas vezes Deus não tem dado aquilo que a gente quer, mas Deus tem nos dado o necessário. E se a gente colocar a nossa vida na presença do Senhor, a palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que desejos são esses? Os desejos que estão de acordo com a vontade de Deus. Né? Tem muitos pensamentos, muitos desejos que nós temos que não está de acordo com a vontade de Deus. Mas a grande maioria talvez esteja. Só que tudo na vida tem o seu modo e o seu tempo. Abraão esperou por muito tempo por essa promessa, pelo seu filho, por Isaac. E a gente vê que quando ele tomou uma decisão fora do Senhor, ele arrumou problema com Ismael. Então, no momento que ele espera, que ele decide escolher por esperar por Deus, então o Senhor abençoa ele com o seu filho, depois prova ele, e aí então depois a gente sabe a sequência dessa palavra aqui. E no versículo 17 diz assim, versículo 16, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, aliás, o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Pela obediência de Abraão, estava se cumprindo a promessa que Deus tinha dito, que tinha dado todas as nações para ele. Então, nós fomos abençoados no Senhor. Né? Então, nós precisamos tomar posse da palavra. Eu sempre falo uma questão de tomar posse, porque liberar o Senhor já liberou para nós, mas cabe a cada um de nós tomar posse. Amém? Amém. E é isso aí, uma palavra que nos fortalece, né? A gente sabe que sem o Senhor, sem Jesus, não somos nada, né? Nós temos que ter Deus em nossas vidas, né? E Deus nos propõe a gravar, a fazer esses vídeos, levar a palavra a muitas pessoas, aqueles que ainda vão ouvir, né? Assistir o vídeo, e que a palavra de Deus venha tocar, né, profundamente aos corações, né? E revelar muitas coisas que muitas vezes estão escondidas nos corações, né, do ser humano, aqueles que já conhecem a palavra e uns também que não conhecem, que venham receber a palavra de Deus. E o que a gente tem, né, para dizer é que a gente também um dia foi doido, né? A gente pensou que era loucura, né, servir a Deus, e muitas vezes, mas hoje a gente vê que não é. Hoje a gente vê que a necessidade de servir a Deus e que nós não vamos chegar em lugar nenhum sem Jesus, sem o Senhor na nossa vida, nos guiando, nos fortalecendo e nos dando a cada dia, né, tudo que Ele nos dá, os livramentos, né, o ar que respiramos, já acordando pela manhã agradecendo a Deus, fazendo as primícias, entregando a Deus tudo que nós vamos fazer, a nossa casa, a nossa família, né, e é isso aí, né, a gente tem essa mensagem para dizer, né, vamos lá, aquele que está afastado do Senhor, né, volte para os caminhos do Pai, volte para a casa do Pai, volte que você não vai se arrepender. Tudo na vida tem um tempo, né? A gente sabe que Eclesiastes, né, tem um tempo para tudo, né? A palavra diz que tem um tempo para tudo, e talvez o tempo de viver afastado já chegou ao fim, e Deus queira que você volte, que você, né, entregue a sua vida, o seu coração a Ele, para receber toda a mudança que Ele tem ainda para fazer, porque Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de provisão, né? Deus é um Deus que Ele não quer o mal de nenhum filho, de ninguém. Deus quer que a gente se alinhe conforme a vontade dele, através da palavra, né, através da bondade, né, entregando totalmente o coração a ele, né, e é isso aí. Essa é a mensagem que nós temos. Amém. É uma benção, né? Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então eu sei que nesse momento, nesse exato momento, o Senhor está batendo
aí na tua porta, aí no teu coração. Abra, né? Também está escrito, né? Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Então abra o seu coração, receba o Senhor, como teu Salvador, né? Convida Ele para fazer parte da tua vida e você vai ter experiências maravilhosas. Nós que estamos aqui do outro lado, nós já temos muitas experiências e a gente gostaria também de estar transmitindo para vocês as experiências que a gente já teve com o Senhor, porque Deus é Deus, Deus funciona, Deus ele é um Deus vivo, né? O nosso Deus é um Deus que cura, o nosso Deus é um Deus que salva, o nosso Deus é um Deus que pode nos libertar do vício, da droga, da prostituição, do álcool. Seja, para Deus não existe impossível, né? Você que está aí tem que crer que para Deus não existe impossível. Deus pode curar o câncer, Deus pode curar a AIDS, Deus pode curar, enfim, dor de cabeça, dor nos ossos, nas juntas. Deus pode fazer milagre. E é esse Deus que nós estamos aqui falando para todos vocês. Amém? Amém.